então, Demori, vamos falar um pouco sobre o caso do pai da Gabriela Hart. Você estava ali ao vivo hoje com o Eduardo Moreira, até o Jean Paul Prats mandou uma mensagem durante a sua participação no ICL, né? Como que foi essa apuração aí para descobrir um suposto envolvimento do pai da Gabriela, que é juíza, com espionagem industrial dentro da Petrobras, não é isso? Cara, já tinha umas reportagens muito boas publicadas pelo Brasil de Fato, pela Carta Capital e pela Agência Pública, que falavam da venda, né, da PetroSix, da Six, na verdade, que na verdade é uma fábrica da Petrobras, que fica localizada no Paraná, que extrai óleo combustível, gás e outros derivados do xisto. O xisto é uma pedra, né, uma formação rochosa. E o xisto, Helder, é cada vez mais importante no mundo todo, porque o petróleo fica, né, sobe e desce, tem guerra da Ucrânia, tem as decisões aí da OPEP e tal. Então, muitos países estão procurando fontes alternativas para extrair óleo e outros derivados também. Nos Estados Unidos, cerca de 30% a 40% do gás consumido nos Estados Unidos já vem do xisto, né? E aí, essa história, cara, é o seguinte, cara, é uma história maravilhosa. A Petrobras, ela criou, a partir dos anos 70, uma tecnologia para a extração desses derivados do xisto, que é uma tecnologia única no mundo. Ela é muito menos poluente, usa menos água e é muito mais eficiente. Está há 30 anos operando essa planta lá no Paraná e com uma eficiência absurda. E aí, o pai da Gabriela Hart, ele foi funcionário da Six, dessa empresa de processamento de xisto, ou seja, funcionário da Petrobras, durante 2 décadas, saiu e fez aquele clássico movimento de porta giratória e foi trabalhar na iniciativa privada, né, cara? Aquela coisa que a gente vê todos os dias acontecendo, né? Aí o que acontece, cara? Em 2007, a Petrobras decidiu tentar levar essa tecnologia chamada PetroSix, que era uma tecnologia patenteada da Petrobras, ou seja, ela é detentora desse conhecimento, para fora do Brasil, para fazer grana com isso, né? Tinha alguns países interessados, principalmente Estados Unidos, Marrocos e a Jordânia. E aí a Petrobras contratou a Engevix, a famosa Engevix da Lava Jato, que foi investigada, teve o presidente preso, né? O próprio Zé Dirceu foi preso, acusado de receber propina da Engevix na época, aquela coisa toda. A Engevix foi contratada para ajudar a Petrobras a fazer um estudo de viabilidade de levar o PetroSix, essa tecnologia, para fora. Quem é que foi contratado pela Engevix para trabalhar dentro da fábrica da Petrobras? Jorge Hart Filho, pai da Gabriela Hart, que já era, então, aposentado da Petrobras. O Jorge Hart Filho e outros ex-funcionários, outros 13 ex-funcionários da Petrobras, eles conseguem acesso à fábrica da Petrobras Six no Paraná. Inclusive, o Jorge tem acesso a levar o seu próprio computador pessoal, um Toshiba, eu coloco isso até a marca do computador na matéria, para dentro da fábrica. E lá eles têm acesso a várias documentações sigilosas que têm a ver com o modo de funcionamento da fábrica, que expõe, de fato, como funciona o próprio PetroSix, esse sistema, né? Aí, muito bem, a Petrobras decide ir para o exterior e faz uma parceria com um banco canadense de todo obscuro. Ninguém conhece esse banco. Esse banco está envolvido num monte de treta no mundo afora, inclusive aqui no Brasil, tá? Com a mineradora Belo-San. Esse banco chama Forbes e Manhattan. Aí, o próprio Eduardo falou que nunca ouviu falar desse banco. Cara, o Eduardo, que trabalha no mercado financeiro, nunca ouviu falar do banco. Então, você imagina nós, mortais. Né? Tá. E aí, cara, eles fazem uma parceria e vão para fora para tentar levar o PetroSix para fora. Aí, no meio do caminho, a Petrobras descobre que a Forbes e Manhattan, essa parceira da Petrobras, está tentando dar uma pernada nela. A Forbes e Manhattan está tentando negociar em paralelo com o governo da Jordânia, usando uma outra empresa da Forbes e Manhattan, ou seja, enquanto está lá de parceira da Petrobras, está lá numa salinha escura tentando negociar só para ela a mineração de xisto na Jordânia. E aí, pior, a Petrobras descobre que eles estão usando informação confidencial referente ao PetroSix, né? Eles falam, pô, peraí, os caras estão usando na apresentação deles telas, Helder, slides que tinham sido retirados de dentro da fábrica da Petrobras. E aí, a Petrobras cessa a comunicação com a Forbes e Manhattan. Fala, não, a gente não fala mais com vocês, essa parceria está desfeita, né? E a gente vai abrir uma comissão interna de investigação para investigar como é que vocês tiveram acesso a essas informações e vocês não podem usar essas coisas. Essa tecnologia, ela está segura por 6 patentes
dentro do processo industrial do PetroSix. E aí, o que que... Oi, vai. Não. Fica tranquilo. Só e aí, o que que o... Tá bom, sem problema. E aí, o que que os caras descobrem? Os caras descobrem que a Forbes em Manhattan está usando essas informações que foram acessadas pelo pai da Gabriela Hart e por outros ex-funcionários da Petrobras que estavam trabalhando para iniciativa privada dentro da fábrica. E aí, cara, a coisa fica mais esquisita ainda quando a Petrobras, dentro dessa investigação interna que eles fazem, que é uma investigação oficial, documentada, a investigação está completa na matéria, as pessoas podem baixar o documento, podem ler o documento, elas descobrem que a tal da Forbes em Manhattan, e através de umas outras empresas dela, estava tentando, e na verdade já tinha entrado com protocolo, para registrar no Brasil e no exterior uma patente de processo de mineração e extração de derivados do xisto. Essa patente tem duas coisas importantes. O próprio investigador da Petrobras fala na investigação que é um PetroSix melhorado, ou seja, é basicamente uma cópia do PetroSix, né, com informações do PetroSix, com algumas pequenas diferenças. E aí, Helder, o mais chocante, esse documento que a galera está vendo aí é o documento que dá acesso ao Jorge Hart Filho, que é o pai da Gabriela Hart, a entrar na fábrica com o computador pessoal deles. Vocês podem ver ali, marca Toshiba, modelo não sei o que e tal, né? E aí descobrem, cara, que as pessoas que estão tentando registrar essa patente no Brasil e no exterior são quem? O pai da Gabriela Hart, o Jorge Hart Filho, e os outros 3 ex-colegas dele aposentados da Petrobras. Obviamente isso vira um escândalo interno, a Petrobras ouve um monte de gente lá dentro, cessa os contatos com a Forbes Manhattan, né? Essas suspeitas ficam no ar, e aí a Petrobras fala o seguinte, olha, nós temos que fazer 2 coisas aqui. Primeira coisa, a gente recomenda que a Petrobras nunca mais faça nenhum tipo de negócio com esse Forbes em Manhattan e nem com empresas coligadas. Segunda coisa que eles fazem, eles recomendam que a Forbes Manhattan seja ativada extrajudicialmente para parar de usar aquelas informações que não eram delas, eram informações sigilosas que foram obtidas de maneira, usadas de maneira ilegal, fora de contrato, né, completamente fora de contrato, e caso isso não acontecesse, ela seria acionada judicialmente, né? Mas aí, Helder, 2 cerejas do bolo principais. Primeira coisa, a Petrobras, no ano passado, ela não só descumpre o que ela própria disse para nunca mais fazer negócio com a Forbes em Manhattan, como o governo Bolsonaro, em novembro do ano passado, nos estertores aí do final do governo Bolsonaro, vende essa planta da Petrobras Six no Paraná para a própria Forbes em Manhattan, que tinha usado esses documentos ilegalmente, que estava nessa tentativa de patente e que tinha dado uma pernada na Petrobras lá na Jordânia. Então, assim, uma história totalmente que tinha ficado totalmente enterrada dentro da burocracia da Petrobras, né? Teve essa investigação interna em 2012, essa coisa nunca mais andou. Tem suspeitas de que tem também gente dentro da Petrobras que protegeu essas pessoas, que prevaricou em relação a esse caso. E aí agora, a outra coisa curiosa é o seguinte, a Engevix, ela foi investigada pela Lava Jato. O presidente da Engevix foi preso. Os diretores da Engevix foram presos. 2 diretores da Petrobras que participaram internamente das negociações da Petrobras com essa Forbes em Manhattan, que assinaram documentação, que receberam documentação, que é um cara chamado Del Marco e outro cara que é o Zelada, o famoso Zelada, que foi preso na Lava Jato. Esses caras eram funcionários da Petrobras, participaram dessa coisa toda dentro da Petrobras, desse mistério que a gente está tentando decifrar, né? Foram investigados, o Zelada foi preso, o Demarco foi investigado, o Demarco foi condenado pela Lava Jato, a Engevix foi investigada, condenada pela Lava Jato, ela teve que recuperação judicial, teve que ser refundada, o presidente da Engevix foi preso, mas esse caso da PetroSix, onde está o pai da juíza Gabriela Hart, nunca, jamais foi investigado pela Lava Jato. E aí é uma curiosidade final, né, Helder? As pessoas podem falar, mas ela era juíza substituta, ela, de vez em quando, só ela atuava. Não, gente, é o seguinte, a Gabriela Hart foi a juíza que determinou a prisão do José Dirceu por propinas recebidas pela Engevix. Então a Gabriela Hart, ela participou diretamente do processo da Engevix dentro da Lava Jato. Mas
essa parte sobre a PetroSix, sobre essa pirataria de documento, sobre essa tentativa de vender essa tecnologia lá fora, mentindo que era uma tecnologia privada, de uma empresa privada, mas na verdade era uma tecnologia da Petrobras, ela nunca foi investigada. Agora a gente espera que esse caso ande, porque como você mesmo falou, durante o ICL lá, ao vivo, o Jean Paul Prats, que é presidente da Petrobras, mandou uma mensagem para o Eduardo Moreira e falou que já estava solicitando todos os documentos da reportagem para tocar agora, de fato, essa investigação dentro da empresa. E aí, Helder, é o seguinte, a Forbes Manhattan, ela já comprou a Petrobras Six do Paraná, mas ela ainda não está tocando a empresa. Por quê? Porque ela não tem condições de fazer isso. Quem está tocando a empresa ainda são os funcionários da Petrobras. Somos nós, povo brasileiro, que estamos tocando aquela empresa lá. O governo tem 15 meses para fazer essa transição. E ainda dá tempo, Helder, de rever, eventualmente, essa venda, essa privatização para esse banco obscuro. Que, detalhe final, meu caro amigo, ela foi vendida, a Petrobras Six e o PetroSix, a tecnologia, foram vendidas para essa mesma Forbes Manhattan por 210, 211, mais ou menos, no câmbio, na época, milhões de reais. O lucro da planta Petrobras Six é de 200 milhões por ano. Então, os caras levaram uma planta de graça, levaram a tecnologia que eles estavam tentando piratear e patentear lá fora, contra a recomendação da própria Petrobras, e isso foi investigado lá em 2012, e depois nunca mais se tocou nesse assunto, passou pelas barbas lá da Lava Jato, né? Eventualmente, como tocava ali a família da juíza, né? Posso imaginar, se a juíza não viu, ou se viu, não sei, mas essa coisa não andou nem dentro da Lava Jato, nem fora dela. Tá aqui o momento em que o Jean Paul, né, entra em contato com o Eduardo Moreira e você estava ao vivo lá com ele. E vai solicitar para o Demore as informações que você apurou, e isso vai ser conduzido diretamente pelo gabinete da presidência da Petrobras. A gente agradece a preocupação do presidente Jean Paul Prats e a gente ressalta a importância que o ICL Notícias tem tido com a coragem, com a ousadia e com o enfrentamento que a grande mídia brasileira não tem feito ao longo dos últimos anos. Muito obrigado pela resposta, presidente Jean Paul Prats, e também por tocar adiante essa investigação que parece assim super necessária, porque é um assunto gravíssimo e, claro, ele lesa a empresa, que é uma empresa de todos os brasileiros e brasileiras. Breaking news aqui. Desculpe te interromper. Acabo... O momento, né, que o Jean Paul Prats manda mensagem para o Eduardo Moreira quando você estava contando esse caso no ICL hoje de manhã. César, quer fazer alguma pergunta aí para o nosso camarada Leandro Demore sobre o caso? Quero, cara. Primeiro quero começar te parabenizando, Demore. Você é uma potência no jornalismo investigativo, os principais lances dos últimos anos. Você foi uma peça fundamental. Quero te parabenizar pela tua disposição, pela tua técnica, pela tua coragem. Não é algo fácil de se fazer. Você se coloca numa situação muitas vezes complicada. Quero pedir... Não só fácil, como também perigoso. Exato, extremamente perigosa. Você mexe com interesses muito estabelecidos, com gente que tem muita força. Então, eu quero pedir para as pessoas que nos assistem nesse momento também. O Leandro Demore tem um Apoie-se, está na rede dele, o Apoie-se, contribuam. O Demore tem um termo que eu gosto, que ele fala que a gente roda o Uber do jornalismo, né, cara? A gente tá sempre nessa batalha, precisa fazer a manutenção da própria vida. E a gente roda o Uber do jornalismo, e o meu camarada Alcísio Hungria Canetti também fala que a gente precisa se fortalecer e agir como uma maçonaria de fudidos. Também acredito que esteja correto. Muito bom, cara. E aí, eu quero ressaltar também, antes de fazer a minha pergunta nesse enunciado, a importância de veículos como o ICL, a importância de veículos como Galãs Feios, de profissionais como Helder Maldonado, como Marco Bezzi, como toda essa turma, cara, que lida com a integralidade das questões, principalmente porque faz jornalismo efetivamente de forma integral e independente de grandes interesses corporativos. Você não tem uma grande multinacional que paga a conta aqui.
da Galãs Feios. Você não tem nenhuma força exercendo ingerência que vai impedir o Helder Maldonado de falar aquilo que ele acha que ele tem que falar, entendeu? E a mesma coisa vale para o Demore, para o ICL e para essa mídia progressista que um serviço inestimável presta à população brasileira. Então, quero começar por aí. Parabéns, meu irmão, você é uma potência, siga firme. Em seguida, Demore, eu gostaria de que você comentasse um pouco a atuação da própria mídia corporativa, porque você está para estrear um programa no qual você vai abordar essa temática no ICL. E, cara, a gente falou tanto, a mídia corporativa falou tanto tempo de corrupção e de moralizar o Brasil, e uma parada como essa, que, ao meu ver, caracteriza um crime de lesa pátria, nunca foi sequer citado em qualquer mídia corporativa de forma um pouco mais específica, né? O que você acha? Comenta um pouco isso para a gente, Demore. Ô César, bom, primeiro, obrigado pelos elogios, mas elogio de amigo não vale, né? Mas de todo modo agradeço. Mas não mentiu, cara, hein? Não mentiu. eu fico até assim, ó, o dia de hoje está sendo muito legal por duas coisas principais, assim. Primeiro, que mostra como a força da gente fazer as coisas junto, ela chuta as coisas para frente. Se eu tivesse feito isso sozinho na minha newsletter, o pessoal quiser ler a matéria completa, tá lá na minha newsletter, né? agrandeguerra.com.br, é de graça, lá. Vai lá e acessa. Mas eu não teria força para fazer esse barulho sozinho. Aí você vai lá com o ICL, porra, cara, você amplifica o negócio. A gente vem aqui falar, a gente amplifica o negócio. Aí eu vi todo mundo que, eventualmente, temos discordâncias no campo da esquerda, e não só porque somos humanos. Eu e o Helder, por exemplo, temos discordância em relação à bendita banda de black metal lá. Mas isso aí... Mas também é no assunto mais irrelevante possível, né? Isso, exatamente. Ainda mais da maneira que foi tratado, né? Aliás, muito daquilo lá é culpa minha, eu sei disso, não precisa falar, tá? Mas assim, cara, eu vejo hoje, por exemplo, sabe? Porra, cara, o que eu publiquei hoje só foi possível porque o Brasil, de fato, publicou uma matéria. Porque a Carta Capital publicou uma matéria e porque a Pública publicou uma matéria. Eu não teria feito isso sozinho, entendeu? A boa parte do contexto das coisas está ali. Observatório da Mineração, Maurício Ângelo. O Brasil é incrível em repórteres, né? A gente tem que falar isso também, assim. Eu, muitas vezes, rodo vários países do mundo aí, cara, a gente tem uma safra de repórteres aí nos últimos anos que é de tirar o chapéu, cara, entendeu? Então, assim, e aí todo mundo chuta esse negócio para frente. Você consegue ver esse negócio em toda a mídia independente progressista. E aí, César, bate numa barreira. Isso aí, como foi tacladura semana passada, que vocês falaram aqui, isso aí não sai na Globo News, não sai no Estadão, não sai... Gente, porra, assim, Helder, não é porque... Não sou eu que estou falando. A documentação tá ali, cara. Tem uma investigação interna da Petrobras com tudo que eu falei na matéria. Isso não é uma opinião minha. Não é o que eu acho. Não é, sabe, aquilo ali é um fato comprovado, tem investigação interna, tem documentação dos caras acessando, tem os slides dos caras apresentando, tentando fazer negócio com uma empresa chinesa, com os prints da Petrobras lá dentro, tá tudo ali, cara. Aí, César, eu não sou o tipo de cara que fica reclamando. Eu só reclamo quando dão coisas que algum jornalista faz e não referenciam quem fez, porque é isso que vocês falaram antes, é um trabalho. É trabalhoso, é caro, gera incomodação pra caralho. Eu sei que vou me incomodar com esse negócio aí, é a sementinha de 5 anos. Daqui a 5 anos eu tô me incomodando com essa porra, eu sei disso, entendeu? Então, assim, se eu analisasse friamente, eu preferia ficar quieto no meu canto e fazer qualquer outra merda, entendeu? Então, mas eu não reclamo que a imprensa mainstream, comercial e tal, não trate disso, porque eu penso o seguinte, se você ignora o depoimento do Tacla Duran, se você ignora uma matéria como essa de hoje, não porque é minha, mas eu acho que de fato ela é uma matéria importante, sólida, consistente. Eu já fiz matérias que não são tão importantes, não são tão relevantes, são até passam em 24 horas. Não é o caso dessa, é uma matéria importante. Agora, se você não faz isso, cara, você está fazendo mau jornalismo. E quando você faz mau jornalismo, você presta um péssimo serviço para o seu assinante. Então, você que assina o Estadão, você que assina a Folha, você que assina TV a cabo e tal, não sei o quê, você saiba que as pessoas que estão prestando um serviço para você, que você está pagando por isso, elas estão sonegando informação. Então, no limite, se você quiser parar de assinar esses lugares todos e contribuir aqui, ser membro do Galãs Feios, você vai estar muito mais bem informado do que você ficar assinando lugar que, assim,
ignora qualquer informação que não venha daqueles 4, 5 Big Four. Então, entre eles se citam, né? O Jornal Nacional, ele repercute matéria da Folha, a Folha repercute matéria do Globo, o Estadão repercute uma matéria do Fantástico. Agora, todo o resto não presta, como se ninguém fizesse jornalismo fora eles. Isso é uma alienação da realidade completa. As pessoas já perceberam, né, César? Cara, não tem 10 mil pessoas todos os dias vendo a Ganos Feios comendo mosca. As pessoas já perceberam que se elas querem estar bem informadas, elas precisam buscar canais alternativos de informação. Senão elas ficam engolindo porcaria enlatada o dia inteiro.